pessoal, pensar não é preciso. Essa história começa com essa senhora aí, que é a minha mãe, é a dona Liege, na verdade, dona Neida Liege, mas ela não gosta do Neide, agora eu contei para todo mundo. Ela é professora de música, autodidata, ela tem ouvido absoluto, então sai tocando a música, ela sai escrevendo. E eu herdei dela uma coisa muito legal, que é gostar de aprender e aprender. E essa história começa mais ou menos lá em 1982, o ano, esse era o Barão, né? O que acontece? A gente morava num condomínio fechado chamado BNH, era o condomínio fechado da classe C, lá na década de 80, e tinha uma venda numa esquina e na outra, era a dona Chica e o seu João. E a minha mãe sempre me instigou a aprender bem cedo, isso eu tinha 5 anos de idade, e ela começou a me ensinar a fazer conta de uma maneira diferente. E ela ia comigo, ou a Lili, que é a minha avó de criação, minha mãe de criação, que eu chamo, eles iam comigo e faziam eu dar o dinheiro, fazer a conta, calcular e pegar o troco. E como eu gostava e eu aprendi a fazer isso de uma maneira legal, eu fui exercitando e fui ficando melhor, a ponto de fazer o cálculo de adição, subtração, multiplicação, divisão mais rápido do que alguém com a calculadora. E todo mundo dizia, nossa, mas o cara é superdotado, que não tem nada a ver. Na verdade, eu fazia o que eu gostava, eu treinava muito e eu aprendia. E aí eu comecei a fazer esses cálculos. Qual é o problema? O problema é a minha relação com o feijão. Eu vou para a primeira série, a saudosa tia Ramona, e aí começo a aprender as letras, os negócios, e chega na matemática. E aí, feijãozinho para cá, empresta para lá, 4 mais 7 dá 11, empresta e tal. E eu não queria fazer aquilo porque eu já fazia de uma maneira diferente. Chegou um dia que ela chamou minha mãe e disse assim, dona Liege, o Maurício vai ter problemas de alfabetização. Ele não consegue fazer as contas com feijãozinho. E aí a minha mãe explicou, e a professora, mas olha, basicamente ela disse, ele vai ter problemas mentais se ele seguir fazendo isso. E aí a minha mãe disse, não, vai lá e faz como a professora quer, guri. Fui fazendo e foi uma confusão na minha cabeça. E imagina, a primeira experiência que a gente tem, porque era a primeira série do primeiro grau, né, do ensino fundamental, você já tem esse choque. Bom, daí, ao mesmo tempo, como é que eu fazia isso? Só para vocês entenderem que eu tenho certeza que alguns de vocês fazem isso. Como é que era, né? Eu brinco que é a regra de 3 e prova dos 9. A gente tem que saber fazer regra de 3 na vida. Porque o Adriano falou aqui do aprender a pensar e que a coisa vai ser complicada para frente, isso é importante. Como é que eu fazia? Se eu perguntar para vocês, 324 mais 487, em 3 segundos vocês conseguem responder? O 4, o 7, empresta. Cada um tem um jeito de aprender. Para mim não faz sentido. Se para ti faz, está tudo certo. Mas o que acontece? Eu posso fazer da seguinte maneira. 320 mais 480 é 800, 4 mais 7 é 11, ou seja, 811. É uma maneira fácil. Maurício, mas é que tu está treinado. Para mim ainda é muito difícil, eu não consigo. Tá bom, então vamos simplificar mais, mas ainda dá para fazer. 300 mais 400, essa é fácil, né? 700, 20 mais 80, 100. 4 mais 7, 11. 700 mais 100 mais 11, 811. É uma maneira de aprender matemática simples. Agora sim, essa aqui é para responder em 2 segundos, porque ela é mais fácil ainda. 14 vezes 15. Quem me responde em 3 segundos? Pessoal, peidar dormindo, mais fácil que isso não tem. Vamos lá. Pessoal, olha que barbada. 10 vezes 15 é 150, certo? 4 vezes 15 é quanto? 60. 150 mais 60 é 210. Essa é a lógica. Essa é a maneira fácil de fazer. Para mim, não quer dizer que seja para ti. Está tudo certo. Agora a gente tem que descobrir o jeito certo de aprender. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma experiência que eu nunca fiz. Eu estudei música também, mas eu era tão ruim, não herdei isso da minha mãe, né? Eu era tão ruim que eu desisti. Mas eu aprendi um pouquinho de música. Se eu fosse explicar para vocês as notas, a gente cantar as notas aqui, eu ia dizer, olha, nós estamos num sistema temperado, que é o sistema ocidental, onde a menor distância entre 2 notas é meio tom. Numa escala natural, a gente vai ter do primeiro para o segundo grau um tom, do segundo para o terceiro um tom, do terceiro para o quarto meio tom, e a gente vai e eu vou na teoria com vocês. Agora eu poderia dizer que para cantar as notas existe uma relação de grave e agudo, que quer dizer o número de hertz. O grave é aqui embaixo, que é mais, e o agudo é aqui em cima, certo? Simples dessa maneira. Então, as notas vão evoluindo. Estou bem desafinado, né? Eu disse que eu não tenho talento para isso. Mas vamos lá. Olha só, eu estou dizendo que a nota aqui embaixo é essa aqui. Cantem comigo.
Viu que vocês aprenderam sozinhos? Vocês já entenderam. Eu ensinei música para vocês em 15 segundos. É isso, pessoal. Não é eu ter toda... Depois, se eu quiser aprofundar o conhecimento, está tudo certo. Aí eu vou estudar toda a teoria das distâncias, das escalas. Mas se isso for útil, adiantou alguma coisa lá no 2º grau eu aprender a função do retículo endoplasmático rugoso? Se o meu negócio é business, não é retículo endoplasmático rugoso. Entendeu a relação que a gente precisa evoluir? E aí, eu descobri, quando eu vou para a faculdade, eu descubro que o meu pensamento não vale nada. Eu chego numa prova de marketing, eu sou um cara que sempre trabalhei junto, então ficava muito fácil pegar a teoria e começar a escutar o professor e ver como aquilo se aplicava. Eu fui fazer uma prova de marketing, dos 4 P's do marketing, Philip Kotler, toda aquela coisa. Respondi com o que eu pensava. Minha surpresa, com o que eu pensava, só que o pensar, ele vem, de observar as coisas. Eu escutei o professor, eu presto atenção. Nas poucas vezes que eu ia à aula, eu prestava atenção. Eu demorei só 10 anos para me formar, então eu ganhei 2 anos. Tá? O que acontece? Eu pensava, eu escutava, eu traduzia, eu cruzava com a minha experiência prática. E aí o que acontecia? Eu respondia. O professor chegou e disse, não, a tua resposta até é ok, mas com base no que tu falou? Cadê a citação? Cadê o autor? Professor, eu te pergunto o seguinte, estou fazendo licenciatura ou bacharelado? Bacharelado é para mercado. Não estou fazendo licenciatura. Eu te pergunto, a minha resposta, ela é aplicada ao mercado? Ela vai resolver o problema da empresa? Não, ela vai, mas você tem que entender que aqui o que vale é você dizer alguma coisa. Beleza, eu não briguei mais. Eu peguei e disse para ele, tudo certo. O que eu comecei a fazer? Eu pesquisei esses caras aí, vi quais eram os livros na época que eles estavam escrevendo, eu não li nenhum livro deles. E comecei a começar, tá? As provas assim, segundo Philip Kotler, e colocava a minha opinião. Tirava 9 e 10. Está tudo certo. A regra do jogo é essa? Tá bom. Não servia para mim aprender, para eu aprender, mas servia para eu tirar a nota que precisava. O sistema é assim, vamos jogar com o sistema até que ele mude. Mas o importante é a gente estar desafiando o sistema sempre. Eu acredito o seguinte, eu acho que a escola já falhou. E eu não acho que demora 20 anos, porque a lei de Moore, ela não é mais nem 24, ela é 18 meses hoje. Então, assim, é muito mais rápido do que a gente espera. A escola já é irrelevante. E eu vou mostrar para vocês o porquê que é. Outra coisa que eu aprendi, tendo vivido em 60 países, convivido com diferentes pessoas, com diferentes culturas, entendendo a forma que a cultura afeta a aprendizagem. Eu pude participar da IESEC, que graças a Deus eu tive a oportunidade de entrar, e eu sou muito grato a essa organização, porque eu pude conhecer 60 países, trabalhar com CEOs de grandes empresas, profissionalmente, pessoalmente, foi muito bacana. E esse processo de aprendizagem ele vai se acelerando e eu vou correlacionando as coisas. E o que dá para ver? Pessoal, assim como a gente tem diversidade racial, a gente tem a diversidade emocional, a diversidade intelectual, e a gente tem que adaptar a maneira como a gente transmite conhecimento. A gente não pode entender que todo mundo aprende do mesmo jeito. E a escola hoje ela é feita para que todo mundo aprenda do mesmo jeito. E não funciona. Por que a retenção é baixa? Por que tem caras frustrados? Por que você chega no mercado de trabalho sem saber nada? Porque ela não cumpre o seu papel. Não adianta. A gente tem que admitir. Se a gente admitiria, é o primeiro ponto de partida. O que acontece? A gente está muito claro, a era do ensinar acabou. Sai o professor na sala de aula, a gente vai para a era do aprender. Entra o facilitador. Sai o professor, entra o facilitador. Nós somos facilitadores, nós vamos chegar e fazer perguntas e debater conceitos. E não ficar lá, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não é isso. É diferente. Como foi o descobrimento? Aí tu vai fazendo perguntas e as pessoas vão entendendo. Esse é o ponto. Dizia já o grande Samitiba, com quem eu tive saudoso, e tive a oportunidade de fazer uma palestra com ele pouco antes dele falecer. Ele dizia mais ou menos assim, eu não decoro as coisas, então ele diz assim, quem vê imita, mais ou menos isso, tá? Não é o que está escrito quem vê imita, quem escuta esquece, e aí quem não faz, justifica. Quem faz, aprende. Quem aprende, produz. Quem produz, inova. Quem inova, sustenta. E quem sustenta, é feliz. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida
para o nosso pensamento que a gente tem que aprender. Porque se aprender, a gente vai ser capaz de inovar, de trabalhar com as máquinas. E se eu inovo, eu sustento. E a gente precisa sustentar esse mundo que está com 7 bilhões e vai chegar a 10 bilhões muito rápido. Quem são os nossos grandes pensadores de hoje? Está aí, o Cortella, o Karnal. Tá bom, legal, escrevem livros, têm milhões de seguidores, é bacana o que eles falam. Mas eles realmente estão nos ensinando a pensar como filósofos? Talvez os últimos grandes ensinadores, pensadores que a gente teve, estão aí 2.400 anos atrás. Esses caras falavam de lógica, falavam de vida e aplicavam. Será que a gente está chegando lá? Cadê esses caras? Eu sinto falta. Sinto falta. A filosofia que a gente aprende no colégio, na faculdade, é um troço totalmente teórico, não aplicado, as pessoas não conseguem. Mas por quê, pessoal? Porque o professor não tem aquela experiência, aquela vivência, e ele foi ensinado dessa maneira, fechada. Então é difícil para ele também, não é culpa do professor, é culpa do sistema. A gente tem que lutar por liberdade, liberdade de pensamento. Existem grupos que vão dominando as coisas e não querem que as pessoas pensem. E aí rola todo o bullying. Quando tu começa a desafiar isso na sociedade, na tua cidade, começa o bullying. Esse cara é louco, esse cara não sei o quê. Por quê? Porque eles querem te controlar. É isso que eles fazem. Aí, você quer trocar política? Não, um político se faz em 25 anos. Na minha cidade, eu escutei esse absurdo. Eu disse, não, um político pode ser feito hoje com as redes sociais em 3 meses. Olha o Obama. Yes, we can. Então, é que eles têm medo de perder o poder. Só que a gente, se mais gente pensar, mais a gente tem possibilidade de mudar o mundo para melhor. Singularity University, para somar naquela lista. Olha como é que é a cadeira deles. Está aí. É isso que eles estudam. Eles não estudam matemática. Eu tenho que estar preparado se eu quero, por exemplo, trabalhar com o desafio da comida. O que eu me identifico com o desafio da comida? O que eu vou aprender lá? Eu posso trabalhar com engenharia genética de grãos, eu posso trabalhar com melhoria na agricultura, eu posso trabalhar com as matérias animais, não sei o que, agora fazem carne de nada, não é de bicho, de animal, é carne de moléculas. Aí eu vou estudando e vou aprendendo. Porque a gente tem que estar preparados para esse tipo de desafio. Adianta alguma coisa na minha faculdade de administração eu estudar economia brasileira? Não serve para nada, pessoal. Sinceramente, não serve para absolutamente nada. Agora, me pergunto se alguma vez eu discuti isso aqui na minha faculdade de administração. Nunca. Nunca na vida. Então, qual é a lógica? Se você não está sendo preparado para resolver os desafios do mundo, para fazer um mundo melhor. E aí, vamos lá, o emprego acabou, pessoal. O cara crachá lá, acabou. O Adriano acabou de falar, a gente vai ser substituído por máquinas, não vai demorar 20 anos, cara. Na agricultura já tem trator plantando, colhendo, tudo automaticamente. E aí? Nos bancos, quem trabalhou em banco já, que alguém trabalhou? Quantos funcionários tinha numa agência, quantos tem hoje? Eu não vou no banco, não faço questão de ir no banco. As máquinas, sabia que 2030, isso é daqui a 12 anos, máquina será considerada força de trabalho. Isso saiu agora no relatório do Summit da Singularity University, que eles reuniram 60 profissionais de 60 países e começaram a ver tendências. Vai ser força de trabalho que a gente tem hoje. O fim do mundo chegou, pessoal. A gente tem que aceitar que o fim do mundo chegou. Ele chegou. Eu tenho 2 chances. Eu aceito e me torno relevante e me adapto, ou eu continuo negando e eu vou ter muitos problemas. Por quê, pessoal? Taxista. A China já falou, né? 2020 ela vai acabar com 2 coisas, com o taxista e com o posto de combustível. Por quê? Ela vai colocar carro elétrico autônomo. Acabou o taxista. O que esse cara vai fazer? E operador de máquina agrícola. Já está acabando. E contador. Esse aqui no Brasil vai ser difícil, porque o sistema framework brasileiro, mas nem o melhor robô do mundo consegue decifrar ele. Mas no resto do mundo ele vai acabar. Porque cara crachá é repetição. E aí, quem está estudando contabilidade hoje? A escola, ela é relevante ou não é? Ela não é. Nada é relevante. É uma profissão que já nasceu morta. Pronto, assim. Hoje, né? Hoje, o que tu vai fazer? Eu vou estudar contabilidade. Sinto muito. Agora, se eu me adaptar com aquele interesse que eu tenho na contabilidade, eu posso ter chance. E aí, pessoal, essa aí é a Maria Clara, minha filha. Tem 2 anos e meio. É linda do papai, né? Está indo, carregando a mochila dela com 2 anos e meio.
Olha as perguntas que eu tenho para mim mesmo. Tchê, e aí eu mando para a escola ou não mando? Para que escola eu mando? Para ela ter os choques que eu tive? Sabe qual é o melhor professor dela? O Play Kids. Play Kids, softwarezinho. Está lá, ela hoje trabalha com pecinhas, são 12 pecinhas de memória. Ela encontra as memórias. Ela já tem joguinho lá que separa letras de números. Ela sabe separar letras de números, sabe o que é uma letra e um número. Ela já reconhece as letras do nome dela. Ah, mas tem especialistas em educação, não sei o quê, que diz que é um crime colocar uma criança de 2 anos e meio com um iPad. Mas e daí eu faço o quê? Ali ela está aprendendo. Eu mando ela para onde, pessoal? Eu estou falando uma pergunta que eu não tenho resposta. E que eu me debato todo dia. Eu vou fazer homeschooling, que é estudar em casa, como os americanos, muitos americanos fazem. No Brasil, a lei nem permite isso. E daí? Agora eu tive uma experiência muito boa. Eu estudei no Instituto Metodista Centenário. Aqui acho que é o IE, aqui em Passo Fundo, alguma coisa assim. Esse era o lema do colégio: educar a mente a pensar, o corpo a agir e o coração a sentir. Se tem alguma coisa que a gente tem que aprender, é isso, para sobreviver. Educar a mente a pensar, o corpo a agir. Lembra o Samitiba falando que quem faz aprende? É isso. E o coração a sentir, porque isso talvez a máquina ainda vai demorar muito para sentir. E isso eu aprendi no colégio, que tinha a educação crítico-libertadora e que era criticada. Ela estava desafiando a sociedade. E ela era criticada por isso, porque a gente podia desafiar um professor. Eu desafiei meus professores da universidade, não vão com a minha cara até hoje. 50% deles. Sério, é verdade. Porque eu desafiava, porque eu queria pensar. E eu queria instigar ele a pensar comigo. Não porque eu era inteligente, simplesmente porque eu gosto de pensar. Então, essa é uma lição que a gente tem que ter na vida. E, para mim, esse colégio foi super relevante. Bom, se a gente sobreviver ao fim do mundo, porque, pessoal, hoje a gente está assim, a gente está estressado, longas jornadas de trabalho, a gente corre. Se eu aprender a trabalhar com as máquinas, ou através das máquinas, eu vou ser esse cara aqui. Feliz, eu vou ter tempo para minha família, para os meus amigos. Enquanto a máquina está colhendo lá na lavoura, eu estou sentado educando a minha filha. Eu vou ter tempo. Então eu vejo um futuro muito melhor, mais feliz, se a gente conseguir se adaptar a tudo isso. Grande abraço, muito obrigado.